Vê o dia dá continuidade ao especial 2014 e faz um apanhado do que aconteceu de importante no Estado na área econômica. Para isso, eu conto com a ajuda do economista Francisco Souza. Olá, seja bem-vindo aos estúdios. Como foi o ano de 2014 para a economia piauiense? Inicialmente, olá. E a economia do Piauí em 2014, assim como a economia do Brasil, você pega a economia global, poderia ter sido melhor, mais aquecida, né? Mas, de uma forma geral, mesmo com o cenário a nível externo, tanto mundo como Brasil, de certa forma o Piauí é um estado que tem crescido, tem apresentado um crescimento maior do que o nível nacional, em decorrência de um conjunto de fatores que aconteceram nos últimos anos, ainda existe esse espaço para crescimento e aproveitamentos potenciais que têm sido explorados. Anteriormente não eram explorados ou na proporção que deveria, mas surgiu diversos segmentos que cresceram. Você tem o agronegócio, você tem questão mineral se desenvolvendo, você tem o comércio, os serviços, que a indústria também. Então tudo isso faz com que o nosso estado possa se destacar e tem de certa forma crescido em relação à economia de uma forma geral. A abertura de lojas, franquias, vem aí 2 shoppings novos. Isso significa, né, um grande indício que o piauiense tem poder de compra, né? Para que haja a instalação de tais redes, existe um estudo de viabilidade econômica. Ela não vem, não se instala, uma indústria não se instala se não houver condições de atender o mercado consumidor interno ou da região. Então, são indicativos de que a nossa economia tem essa perspectiva de crescimento, nossa economia do Piauí. É claro que para que ela cresça mais ainda, os fatores a nível de Brasil e a nível internacional também, porque itens da nossa produção são exportados. Então, tudo hoje é interrelacionado. Mas, de uma forma geral, cresceu o que esperávamos? Acredito eu, esses dados não temos ainda, mas não vai crescer tanto quanto o esperado. Mas, de certa forma, o crescimento do Piauí, quando for sair o PIB do estado referente ao ano 2014, ele ainda vai ser maior do que a nível de Brasil, certamente. O senhor falou em itens de exportação. Quais foram esses itens de destaque da economia piauiense? Nós temos a questão da cera de carnaúba, que ainda é um item da pauta, claro que perdeu espaço, né? Nós temos a soja e está entrando confecção nas exportações do nosso estado e diversos outros itens que contribuem para a nossa pauta de exportação. E o Estado? O que falar do Estado? Como é que o Wellington Dias vai administrar a economia do Estado? O Estado, o papel do governo na economia do Estado, ele tem um papel importante, claro, isso dentro de um contexto de não, na atual conjuntura, de não interferir, mas estimular, fazer investimentos. O papel do Estado, do Piauí na realização de investimentos, estruturar também a questão de ferrovias, a questão de energia, a questão da agricultura familiar, a questão da própria cadeias, redes produtivas. Então, tudo isso é importante para que haja o investimento e, consequentemente, isso dê condições para que a iniciativa privada, conjuntamente com as ações que o Estado desenvolva, possa gerar emprego e renda e, consequentemente, o ciclo econômico possa andar mais rápido e, consequentemente, haver a maior circulação, ganho e todos possam sair ganhando no final. Qual foi o grande desafio? A gente vai falar de 2015, mas qual foi o grande desafio da economia piauiense nesse ano de 2014? O Piauí, um dos fatores que entendo que ainda interfere, que tem impacto, aliás, a própria questão climática. Nós estamos vindo de períodos de seca, eu pego isso lá, agricultura familiar, o pequeno produtor, o pequeno criador, isso interferiu nos últimos anos. Nós temos que isso interfere em toda a cadeia produtiva. Isso interfere também até lá na plantação da soja. Então, nós temos também o fator político, ele de certa forma interferiu, de certa forma, porque cria uma instabilidade,
quem são os próximos governantes, como é que serão as políticas de governo do próprio governante. Então há também a questão da legislação que tem que ser cumprida por parte dos investimentos públicos e várias coisas que, de certa forma, dificultam o andamento do dia a dia da nossa economia, no caso do ano de 2014. Doutor Francisco Souza, eu tenho algumas perguntas aqui de jornalistas, tanto do portal O Dia quanto do Jornal O Dia. Eu vou começar com a pergunta da jornalista Lídia Brito. Ela faz a seguinte pergunta: o Estado afirma que tem dificuldades de respeitar a lei de responsabilidade fiscal devido a quedas nas receitas. Como aumentar a arrecadação própria do Estado? O Estado do Piauí, para que ele possa arrecadar mais, existe a questão da própria cultura, determinadas políticas públicas, determinados mecanismos, instrumentos do setor público, no caso do Estado do Piauí, se tivessem sido tomadas medidas estruturais, tanto em termos de organização administrativa, quanto em termos de mecanismos de arrecadação, lá, historicamente, há 5, 10, 15, 20 anos, a realidade hoje poderia ser diferente, independente do contexto econômico a nível nacional, que interfere, claro, mas existe a questão cultural de sonegação de impostos ou da carga tributária ser muito elevada, mas há essa questão de poder melhorar a arrecadação. Claro que só melhorando a arrecadação não quer dizer que todos os problemas do Estado vão estar resolvidos em termos de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Há a própria questão de gestão de uma forma geral. Não se consegue mudar a forma de fazer gestão, a cultura que interfere na gestão, a questão política que interfere na gestão. É algo que está sendo gradativamente mudado, transformado dentro de um novo contexto. Tem que melhorar a arrecadação, mas paralelo a isso, uma mudança de cultura institucional, cultura de gestão, e a sociedade tem que colaborar com isso, não é só esperar que o governo, qualquer governo, independentemente de qual que seja, faça as transformações. O governo, juntamente com a sociedade, tem que trabalhar conjuntamente para mudar a realidade em termos de você colabora com o pagamento de impostos, cobra dos gestores o investimento, o retorno disso em benefício da sociedade. E colaborando também, porque não é só o governador, os secretários ou a sua equipe ter determinação. Todos têm que estar colaborando para que haja uma melhoria da arrecadação, haja o cumprimento da legislação e o Estado possa se organizar em termos de gestão. Agora a pergunta do João Magalhães, é um pouco parecida com a da Lídia. Na sua avaliação, o que tem mais prejudicado as finanças do Estado? A falta de boa gestão dos recursos públicos ou a sonegação de impostos? Acredito eu que os dois fatores tenham peso nessa questão. A sonegação, de certa forma, ela prejudica. Aí entra naquela questão dos mecanismos de fiscalização, a estrutura do Estado para fazer isso, a própria questão cultural, a carga tributária existente no país, teria que, claro, lá há 5, 10, 15, 20, 30 anos, terem sido tomadas medidas para hoje não se ter ainda tal situação. Então a questão da sonegação, no meu entendimento, passa por uma questão cultural e institucional. Melhorando o mecanismo de arrecadação, ameniza-se essa situação. O outro ponto que ela colocou, a gestão, não é isso? Gestão pública. A gestão pública, de uma forma geral, no nosso entendimento, ela tem que passar por transformações. Não é o simples fato de melhorar a arrecadação que a gestão vai ser melhor. A boa gestão também passa pela questão da mecanismos, dos instrumentos, da política, a forma de se fazer política ainda, às vezes, de mecanismos tradicionais, ou muitas vezes os grupos políticos, a espera de quem foi eleito, atender, às vezes, seus interesses ou de determinados grupos, porque o gestor, ele é pressionado pela política, de uma forma geral, que estou colocando, para que possa, aquele grupo político, estar gerenciando o Estado ou o município,
tem os seus interesses políticos, né, sendo colocados. Agora, e a sociedade também é importante que não é o interesse individual que deve ser atendido ou o interesse de um determinado grupo, é o interesse da população, o interesse do Estado. Então, essa questão cultural, a forma como as coisas historicamente são conduzidas, precisa passar por essa transformação. Você tem uma melhoria de arrecadação, mas você tem uma forma de fazer gestão com a participação de todos, visando o bem comum, visando desenvolver ações de políticas públicas para toda a sociedade. E é preciso que, às vezes, medidas que são impopulares ou não atendam a interesses, mas, acima de tudo, está o interesse da sociedade. Então, casar arrecadação com gestão. E gestão passa por mudança de cultura, mudança de determinadas práticas e costumes historicamente praticados. Agora vamos para a pergunta da Nayara Felizardo, do Portal Dia. A gente já falou das contas do Estado, ela continua nesse assunto. O governador eleito Wellington Dias diz que recebe um Estado quebrado financeiramente. O que os piauienses podem esperar para a economia do Piauí no próximo ano? Falar agora de 2015. A partir do momento, dentro do contexto que foi colocado, que o Estado tem essa dificuldade financeira, a partir do momento que o Estado não tem recursos, ele não tem capacidade de investimento imediato. Aí passa por adequação na estrutura administrativa, de secretarias, de cargos, o custo de manutenção do Estado, cumprindo as suas obrigações legais, e a capacidade de investimento dele. Claro que, no primeiro momento, dentro do contexto colocado, não teria uma capacidade de investimento nesse primeiro momento. Mas, com as ações, com as medidas que forem tomadas para que, dentro de tal situação colocada de dificuldade financeira, sair a um curto espaço de tempo de tal dificuldade e o Estado poder ter a capacidade de investir mais, estruturar a ação de estradas, o setor de turismo, logística para produção, para exportação, para atender o mercado interno. Então, o Estado fazia a sua parte de investimentos. E a partir do momento que o Estado tiver essa capacidade, ou com recursos próprios, ou, caso contrário, buscar financiamentos ou outras fontes de recursos para convênios com o governo federal, para suprir essa ausência de recursos próprios, é importante essa ação do Estado para que a economia não sofra, não tenha tanto impacto, porque o Estado tem a sua participação, o setor privado, se a nossa indústria tivesse uma participação maior na questão do PIB, ela poderia, juntamente com o agronegócio, compensar, vamos dizer, um pouco a ausência do Estado. Mas o Estado tem que desenvolver essas ações para que, juntamente com a indústria, juntamente com o comércio, juntamente com o setor de serviços, investir para que a nossa economia tenha uma perspectiva de crescimento, continue crescendo, porque o Estado do Piauí tem um tempo perdido em relação a vários outros estados. Claro, nos últimos anos tem crescido, mas é importante que continue crescendo para que possa, há algum tempo, se equiparar ou até passar em termos de participação do PIB do Estado em relação ao Brasil. Finalizar tratando de um assunto que interessa a muita gente, a taxa de empregos para 2015. As vagas tendem a aumentar ou vai haver uma recessão? No caso específico do Piauí, a gente observa que durante o ano 2014 tem um saldo positivo de criação de empregos. Questão local, acredito eu que mesmo com o cenário a nível de Brasil, a nível de mundo, de incerteza, de indefinições, claro que poderia ser bem maior, mas acredito eu que não vai haver uma redução na geração de emprego e renda. Claro que pode não ser na proporção esperada ou índices elevados, mas acredito eu que talvez o Estado do Piauí possa, durante o ano 2015, ainda assim apresentar um saldo positivo na geração de emprego e renda. Em que proporções não podemos mensurar ainda, mas
reduzir ao final de 2015 em relação a 2014, dentro de um cenário apresentado no momento, acredito eu que não. Novas gestões aqui, Dilma Rousseff, Wellington Dias, o Estado do jeito que está, mas o cenário economicamente no Piauí está ok. Não está da forma que se deseja dentro do cenário que os economistas poderiam dizer que seria o satisfatório para o nosso Estado. Mas também não é o ideal, a questão externa, tratando de mundo, a questão a nível de Brasil, a situação econômica para 2015 será de muitas adequações, ajustes para que o país possa crescer. E, dentro desse contexto, o Estado do Piauí tem que buscar se sobressair. Claro que isso interfere. Agora, fazer gestão com os especialistas em cada área para que se saia das dificuldades vivenciadas no momento e que possam vir com a realidade apresentada. Eu conversei com o economista Francisco Souza. A gente fez um apanhado daqui da economia piauiense no ano de 2014 e fizemos algumas previsões para 2015. Qual é a sua grande previsão para 2015, para a gente encerrar aqui a nossa especial 2014 Economia do Piauí? Entendo eu que, juntando o esforço da sociedade, o esforço dos gestores em fazer políticas, desenvolver ações e políticas públicas que realmente promovam o crescimento do nosso Estado, se conseguirá que 2015 seja um ano de resultados positivos. Como eu disse lá em outro momento, depende da colaboração de todos, dos gestores comprometidos com ações que realmente tragam investimento, tragam desenvolvimento, e 2015 poderá ser um ano, mesmo com as dificuldades, um ano de superação e que se consiga chegar em dezembro de 2015 com saldo positivo. O nosso Estado passa por questões climáticas, que isso nenhum gestor tem poder sobre isso, pode amenizar. Então, pegando essa questão também de que possamos, os fatores climáticos não interfiram tanto na questão da nossa agricultura, do nosso agronegócio e possa então assim colaborar para o nosso crescimento econômico. Francisco Souza, muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Estamos à disposição e agradecemos a oportunidade para emitir a nossa opinião sobre os temas tratados.